Vamos lá, começando pelo comando. Nesse cartaz, a utilização de frases que projetam a vida profissional de duas crianças tem como objetivo sugerir, sensibilizar, indicar, chamar ou valorizar. Vamos ver. Então temos duas crianças aqui. Carlos Patachicoré, aos 36 anos, médico e o futuro todo pela frente. Késia Silva, aos 29 anos, advogada e o futuro todo pela frente. Em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. O Brasil tem 31 milhões de crianças negras e indígenas. A maioria sofre com discriminação racial, sem ter acesso à educação, à saúde e ao desenvolvimento. Ajude a mudar essa realidade, contribua para uma infância sem racismo. Olha, esse texto, o que ele está dizendo pra gente? Nós temos 31 milhões de crianças negras e indígenas. Por que ao ler que essa criança considerando aqui, ele será médico e o futuro todo pela frente. E essa criança, advogada. Por que fizeram isso? Porque isso causa um impacto. E não deveria, porque nós temos 31 milhões de crianças negras e indígenas no Brasil. Então, por que isso causa impacto? Pelo racismo estrutural, por uma ideia pré-concebida de que essas pessoas, essas crianças no caso, não ocupam essas profissões, não ocupam esses lugares. É sobre isso. Então você precisa entender o que está acontecendo aqui. Em um mundo de diferenças, porque somos diferentes, enxergue a igualdade. O que quer dizer aqui? Em um mundo de diferenças, então diferenças étnicas, enxergue a igualdade. A igualdade de que todas as pessoas deveriam ter acesso à profissão que desejam. Tá bom? Vamos lá. Nesse cartaz, a utilização de frases que projetam a vida profissional de duas crianças tem como objetivo sugerir a arrecadação de fundos para os sustentos de povos originários no país. Em nenhum momento foi sugerido a arrecadação de fundos nessa campanha, tá bom? Sensibilizar a sociedade sobre os benefícios decorrentes do combate ao racismo. Sim, porque quando combatemos o racismo, nós ajudamos essas pessoas, no caso as crianças, a alcançarem as profissões desejadas por elas. Né? Que aqui no caso é médico e advogada, mas poderia ser qualquer outra. Indicar a importância da orientação vocacional na educação de crianças no Brasil. Aqui é para quem é muito literal e não percebeu que a gente está falando de racismo, mas o texto traz para a gente aqui no final o racismo, sem racismo. Então você poderia ter achado aqui que é uma questão de orientação vocacional, que não, você viajou, a gente está falando de racismo. Chamar a atenção sobre a necessidade de ações voltadas para a educação infantil. Aqui é para quem foi literal no sentido de se essas crianças não conseguem ser médicos ou advogados, é porque a gente precisa de ações na educação infantil. E a gente não está falando disso nessa campanha. A gente está falando da desigualdade em relação à etnia e ao racismo. Então estamos combatendo o racismo, tá? Não estamos falando aqui de políticas públicas ou ações voltadas à educação infantil. Valorizar o trabalho de agências internacionais na luta contra a discriminação racial. Esse seria um bom distrator no sentido de considerar a discriminação racial. Entretanto, não há valorização de agência internacional nenhuma e o que se espera é sensibilizar a sociedade e não falar nesse momento de agências internacionais ou até mesmo de movimentos governamentais. Não é esse o ponto. Nessa campanha aqui, nós estamos falando de uma sensibilização do leitor.
de quem está lendo. A gente não está trazendo questões de agências internacionais, questões de políticas públicas para isso. Não, a gente está sensibilizando a sociedade. Por isso, a alternativa correta é a letra B.